Olá, pessoal. Tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Hoje é um dia importante para nós, né? É um dia que significa muito, porque é o nosso último dia de aula deste ano. E o que a professora então resolveu propor para vocês? Nós vamos falar um pouco sobre tudo aquilo que nós aprendemos durante o ano, para vocês relembrarem, para vocês também perceberem aquilo, né, que conseguiu entender, que conseguiu aprender sobre aquilo, algumas coisas que ainda não ficou muito clara e que a gente vai retomar, podem ficar tranquilos, tá bom? Então, hoje nós vamos entender então a importância de conhecermos a nossa história, de conhecermos a nossa localização através da geografia, para vivermos bem e também formas de nós cuidarmos do nosso planeta. Como é nossa última aula do ano, então vamos rever algumas coisas. Nós precisamos aprender um pouco, né? E para a gente perceber aquilo, então, que nós vimos, né, durante todo esse ano. E vocês também, né, sabem que foi um ano bem diferente, um ano longe da escola, longe da professora, longe dos colegas, não é? Então foi um ano muito diferente. Vamos lá? Em história, na disciplina de história, então nós vimos a história do ser humano. Nós vimos os primeiros humanos, né, que foram estudados pelos arqueólogos. Lembra que eu disse que eles iam nos lugares fazer aquelas escavações? Nós vimos bastante imagem a respeito disso. Nós vimos o quê? Que o ser humano, eles não tinham, então, né, nenhuma história escrita sobre eles. Eles moravam em cavernas e comiam exatamente aquilo que a natureza fornecia, não é? A caça, os frutos que já estavam ali na natureza. E nós procuramos então também entender como é que os primeiros humanos chegaram nas terras brasileiras. E nós vimos então que esses humanos, a existência do ser humano, pela história, já faz mais de 11 mil anos, não é? Que 11 mil anos antes de Cristo, que a história do ser humano já está sendo estudada. Nós vimos também, né, depois que o ser humano chegou, depois que eles, né, se localizaram ali, na descoberta do fogo, descoberta, né, do alimento, da plantação. Lembra que eles não plantavam, comia só o que tinha. E depois de uma determinada época da história da humanidade, eles começaram a plantar, a entender que as sementes germinavam, não é? Lembram bem disso, eu acredito. Depois nós vimos um pouco também sobre os povos indígenas, né? E que eles entram na nossa história. É lógico que, né, que os indígenas já existiam em território brasileiro, eles já estavam aqui. Mas a história, né, dos indígenas aqui no Brasil, ela passa a ser contada exatamente no período do descobrimento do Brasil, ali no ano de 1500, que os europeus, né, os portugueses especificamente, descobriram as terras brasileiras. Lembra-se bem que eles estavam indo para a Índia, se perderam, não é? E acabaram aqui no nosso território. Lembram também que os europeus tentaram mudar a cultura dos índios, né? A forma deles viverem, a forma deles se relacionarem, mas que isso aí não foi possível. Os índios fugiram, eles conheciam muito, tinham domínio da mata, eles conheciam, e eles fugiram então para as matas, e depois disso aí eles se espalharam, né, em diversos lugares também. Nós aprendemos então que com a chegada dos europeus, e muitos europeus, né, o que é isso? Pessoas que vieram daquela região ali da Europa, muitos vieram para o território brasileiro nas suas embarcações, e eles se espalharam pelas terras brasileiras, se apropriando, tomando posse então das terras brasileiras. Aprendemos então que quando eles chegaram ao Brasil, toda a riqueza que tinha, tanto de mineração, né, o nosso ouro, a madeira, e tudo, muitas coisas que nós tínhamos, né, de grande valor, que isso aí tudo foi conduzido para as terras europeias, foram levadas, né,
para a região deles. O nosso pau-brasil, por exemplo, né, praticamente foi extinto, né, de tanto que ele foi, porque não foi replantado, acabou sendo uma diminuição muito grande. E daí outra coisa que nós aprendemos também, que foi bem interessante, que para fazer o trabalho necessário, agora aqui já no território brasileiro, eles buscaram então os negros africanos e nós vimos lá com muita crueldade, ele tornou então os africanos escravos brasileiros. Isso aconteceu por 388 anos da história do Brasil, né? Se o Brasil tem 520 anos, pensa que 388 anos o Brasil foi construído pela mão dos escravos. Nós vimos também, né, que a beleza do Brasil atraiu muitos imigrantes. Os europeus eles vieram para cá, né, encantados com a nossa terra, e junto com eles também eles trouxeram as suas culturas, o seu jeito de viver, o seu modo de vida. E toda essa cultura, todo esse estilo de vida, né, dos europeus, ele se misturou com a nossa forma de viver. Tanto que hoje a gente tem muitos costumes, não é, que são dos europeus. Nós vimos também muita influência, né, da cultura ocidental, oriental, da africana, né, e a indígena, que se misturaram com a nossa, porque os índios também tinham os seus costumes, as suas culturas, e os africanos também, mesmo que eles vieram, né, como escravos, eles também trouxeram a cultura, o jeito de viver deles, as religiões deles, tudo eles trouxeram, não é? Os europeus também trouxeram a cultura, trouxeram a forma de alimentação, trouxeram a religião, não é? Então, foi então essa miscigenação, essa mistura que criou uma grande diversidade aqui no nosso Brasil. Então, hoje o nosso Brasil, a gente fala que ele é diversificado, que ele é miscigenado. O que é isso? É misturado. Muitas culturas misturadas com a nossa, não é? Hoje, então, nós nos vestimos, a nossa culinária, o nosso idioma, tudo são raízes desses povos que vieram para cá. E vamos falar um pouquinho agora de geografia. Nós aprendemos, então, em geografia sobre os mapas. Nós entendemos que cada linha que tem no mapa, cada ponto, cada legenda, cada tracejado, cada cor que está ali naquele mapa tem um significado e ela registra muito bem, ou mostram a nossa localização e nos ajuda a entender também, né, na observação de um mapa, e os mapas registram isso, a nossa vegetação, o nosso clima, o tipo de solo, se é relevo, se é planície, onde tem, né, as águas, onde surgem. Sabemos também, né, a localização. Sabendo a nossa localização, a gente consegue, então, entender toda essa questão climática, não é, do nosso país. Nós conseguimos também, através dos estudos de geografia, diferenciar, né, o que é campo, o que é cidade, o que é zona urbana, o que é zona rural, e as pessoas que moram na zona urbana, como que elas vivem, as pessoas que moram na zona rural, como é que elas vivem, não é? Nós aprendemos, então, os nomes dos lugares onde moramos, onde estão a população brasileira, né? Onde que está? E também a gente conseguir dar uma olhada no mapa mundi para a gente ter uma visão global do mundo, né? Para a gente saber onde está a América do Norte, onde está a Ásia, onde está a África, onde está o Oriente, não é verdade? Nós conseguimos também, através do mapa, localizar tudo isso. Nós vimos também no mapa do Brasil que o mapa do Brasil e o território brasileiro, ele é dividido em muitas regiões, né? Nós temos lugares mais frios, outros que são mais quentes, lugares com muita chuva e lugares que são quase que um deserto, não é? Com pouca chuva. Aprendemos então que o que o ser humano faz? Que ele muda a paisagem, ele altera a forma que está ali na natureza, ele faz muitas construções, né? Casas, prédios e comércios que são necessários para
para o desenvolvimento da população, faz plantação de alimentos, faz plantação para comer, plantação para vender, para obter os seus lucros. E o que também o ser humano faz? Ele altera a natureza, alterando o rumo, né, dos rios, o curso ali dos rios, e isso aí também prejudica bastante o solo, através dos agrotóxicos, né, que são usados nas plantações. E outra coisa gravíssima é a produção de lixo, que somos nós que produzimos o lixo. Muito, muito, muito lixo, né? Então nós percebemos o quê? Que nós precisamos, né, cuidar da natureza, nós precisamos manter, né, alguns lugares, produzir menos lixo, precisamos reciclar mais, né, para a gente, o lixo que a gente produz, pelo menos uma parte dele retorna para virar uma outra, né, para ser reciclado, para virar uma outra substância, não é? E nós precisamos também conhecer sobre um futuro melhor, pensarmos a respeito disso, não é? Nós também tivemos algumas aulas de ensino religioso, nós vimos todas as religiões do Brasil, nós aprendemos de onde é que vieram essas religiões, né? Nós aprendemos isso também, a característica de cada uma das religiões, se são religiões africanas, orientais, ocidentais e mesmo, né, as divindades indígenas, não é? Então, mais ou menos, pessoal, é isso aí que nós vimos durante o ano. Falando assim parece que é pouco, mas nós vimos muita coisa, não é? E eu espero que vocês tenham aprendido, né, uma boa parte de tudo isso. Porém, é tudo coisa que vocês vão rever, né, novamente, vai ouvir falar novamente sobre isso, tá? E essa aí é a nossa revisão de hoje, nossa revisão anual. A professora Leonice gostou muito de estar com vocês durante esse ano, tá bom? E quero dizer para vocês que eu desejo muito que você e a sua família sejam bem felizes, que vocês vivam bem, que vocês vivam em união, né? E a escola estará sempre aberta para ajudar, né? E vai acontecer um dia que nós todos vamos retornar para a escola e nós vamos novamente ter, né, aquele entrosamento de professor, alunos, colegas, todos ali junto. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tenham um final de ano abençoado, umas férias divertidas, brinquem bastante, façam coisas interessantes, faz atividades, né, manuais, tá bom? E aproveitem bastante a vida, aproveitem a infância, aproveitem para ser criança, que como eu já disse, é a melhor fase da vida. Amo vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.